Que bênção foi ter Mary Kessan conosco no Brasil no início deste ano. Mary falou em eventos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Estamos empolgados em compartilhar com vocês, nesta série, os principais discursos que ela fez em cada evento. Você que não pôde acompanhar esses eventos, agora tem a oportunidade de ouvir o que ela trouxe de especial. Em cada evento, Mary foi acompanhada por Naná Castilho como sua tradutora. Alguns de vocês talvez já conheçam a Naná por meio do ministério chamado Filipenses 4:8. O primeiro evento em que Mary falou no Brasil foi na Conferência Fiel Mulheres, realizada este ano em Santos. O tema do evento foi Criadas à Imagem de Deus. Mary falou em 2 momentos principais da conferência, e no podcast de hoje você ouvirá a primeira parte de sua primeira mensagem, intitulada Unidos em Cristo. Aqui está Mary falando em inglês com Naná traduzindo em português. Well, I am so thrilled to be in this room with all of you Brazilian women. Muito bem, eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui nesse auditório com vocês, mulheres brasileiras. It's my first time in Brazil. É a primeira vez que eu visito o Brasil. Obrigada. Perfect? Yes. I traveled from my home in Western Canada. Eu viajei da minha casa lá no oeste do Canadá. Flying for 16 hours. Voei por 16 horas. West to east. Do oeste para o leste. North to south. Norte a sul. About 15,000 kilometers to be with you today. Cerca de 15 mil quilômetros eu viajei para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Brazil is dramatically different from where I live. O Brasil é muito diferente de onde eu moro. When it is summer in Brazil, it is winter in Canada. Quando é verão no Brasil, é inverno no Canadá. You live in a warm climate. Vocês moram num clima quente. I live in a cold climate. Eu moro num clima muito frio. Winters are harsh with lots of snow. O inverno de onde eu venho, ele é muito rigoroso, com muita neve. Spring is on its way, but there's still snow on the ground. A primavera está quase chegando, mas ainda tem neve no chão. And just a few weeks ago, my thermostat E apenas algumas semanas atrás, o meu termômetro de casa was minus 38 Celsius. estava marcando menos 38 graus Celsius. Ouch! É. It hurts to breathe outside when it's that cold. Quando tá frio desse jeito, até dói para respirar. Now, our climates are different, so naturally our wildlife and vegetation are different too. Então, como os nossos climas são diferentes, naturalmente a nossa fauna e a nossa vegetação são diferentes também. Your forests are homes to jaguars and toucans and monkeys. As florestas de vocês, elas abrigam onças, tucanos, macacos. Our forests are homes to bears and moose and wolves. As nossas florestas abrigam ursos e lobos e alces. Your forests grow mostly hardwoods. As florestas de vocês são compostas principalmente por árvores de madeiras nobres. Our forests grow mostly softwoods. As nossas florestas, elas são compostas principalmente de pinheiros. Like spruce and fir and pine. Tipos diferentes de pinheiros. Where I live, there is not a papaya or guava or avocado tree to be found. Onde eu moro, você não vai encontrar abacate, goiaba ou mamão. Why do I tell you this? E por que eu tô contando tudo isso para vocês? Did I come all this way to give you an ecology lesson? Será que eu viajei tudo isso para vir aqui dar uma aula de ecologia para vocês? No. Não. My assignment this morning is to address a spectacular truth. Minha missão essa manhã é abordar uma verdade espetacular. And it is this. Que é a seguinte. In Christ there is neither male nor female. Em Cristo não há homem nem mulher. In Christ we are united. Em Cristo nós somos unidos. In Christ we stand on the same ground. Em Cristo nós estamos firmados no mesmo fundamento. In Christ our commonalities outweigh our differences. Em Cristo as nossas semelhanças superam as nossas diferenças. We must never lose sight of the fundamental unity in Christ. Nós nunca devemos perder de vista a nossa unidade fundamental em Cristo.
Some do. mas alguns perdem. They become so fixated on male-female differences Eles ficam tão obcecados nessas diferenças entre homem e mulher that they can't see the forest for the trees. que eles não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Now that's an expression we use in English. Essa expressão é uma expressão que a gente usa muito em inglês. I believe the Portuguese expression is not seeing the whole because of the parts. E eu acho que a expressão em português equivalente seria: a gente deixa de ver o todo por causa das partes, ou a gente se perde nos detalhes. Most forests in the world are a mix of two types of trees. A maioria das florestas do mundo, ela é composta por dois tipos de árvores. Trees that stay green all year, Árvores perenes, que permanecem verdes o ano todo, and trees that seasonally shed their leaves. e as árvores decíduas, que em algumas estações elas perdem as suas folhas. In Canada, the hues of these two types of trees blend seamlessly. Lá no Canadá, as tonalidades, as nuances desses tipos de árvores se misturam. In winter, the forest is clothed in icy hues of white. No inverno, as florestas se transformam ou se vestem de uma tonalidade de branco, tons gelados de branco. In summer, it boasts rich tones of green. No verão, você vai ver tons muito vivos de verde. But for a few weeks each autumn, Mas por algumas semanas em cada outono, the deciduous trees burst into vibrant color. essas árvores decíduas que perdem as suas folhas, antes delas caírem, elas explodem em cores muito vibrantes. And that's when the distinctions become more noticeable. E é exatamente nesse momento que as distinções se tornam mais aparentes. But whether a tree sheds its leaves or not, it remains a tree. Mas independente de uma árvore perder ou não as suas folhas, ela continua sendo uma árvore. And every tree that grows within a particular grouping belongs to the same forest. E toda árvore que cresce dentro de um determinado grupo pertence à mesma floresta. The analogy beautifully captures the essence of Galatians 3:26-29. Essa analogia, ela capta de forma muito linda e precisa a essência do texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. If you have your Bibles, turn there now. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra nesse texto agora. I've asked Nana to read the passage for us, but before she does, Eu vou pedir para a Nana ler esse texto para nós, mas antes dela ler, I want you to understand the context of this eu passage. quero que você entenda comigo o contexto dessa passagem. Paul wrote this letter to a group of Gentile churches he planted in Galatia. Paulo escreveu essa carta para um grupo de igrejas gentias que ele plantou na Galácia. Galatia was a melting pot of diverse cultures. E a Galácia, ela era um verdadeiro caldeirão de muitas culturas. Celts, Celtas, Greeks, gregos, Romans, romanos, o Anatolians, povo da Anatólia and a smattering of Jews. e um grupo pequeno de judeus. The Apostle Paul was a Jew, O apóstolo Paulo era judeu, but he didn't expect Gentiles to become Jews. mas ele não tinha a expectativa de que os gentios se tornassem judeus. He preached that faith in Jesus Christ was all that was needed to become a child of God. Ele pregava que a fé em Cristo Jesus era tudo o que você precisava para se tornar um filho de Deus. New believers didn't have to undergo the Jewish rite of circumcision. Os novos convertidos, então, eles não tinham a necessidade de passar pelo rito judaico da circuncisão. They didn't have to follow the dietary restrictions. Eles não precisavam seguir as restrições dietéticas deles. They didn't have to observe the Jewish festivals or holy days. Eles não precisavam observar festivais e datas sagradas judaicas. But after Paul's departure, Mas depois da partida de Paulo, other Jewish teachers called Judaizers outros mestres judeus, conhecidos como judaizantes, came to Galatia. chegaram à Galácia. Judaizers pointed out that the Jews were God's original chosen people. Os judaizantes ressaltavam que, desde o princípio dos tempos, Deus tinha escolhido os judeus como seu povo. So to be truly grafted into God's family, Então, por isso, para você ser realmente enxertado ou trazido para a família de Deus, to be planted in his forest, so to speak, para ser implantado na sua floresta, se assim podemos dizer, Christians also needed to follow Jewish laws. esses novos crentes também precisavam observar a lei judaica. The new believers in Galatia struggled to meet all the requirements. Os novos crentes na Galácia, eles estavam com bastante dificuldade de seguir todos esses requisitos.
Celts love their bacon and rabbit stew. Os celtas, por exemplo, porque eles simplesmente amavam o seu baconzinho e o seu ensopadinho de coelho. Greek women couldn't be bothered with the menstrual purity rites. As mulheres gregas, elas não se preocupavam com todos aqueles ritos de pureza menstrual. Roman men were naturally reluctant to get snipped. Logicamente, os romanos não eram muito atraídos à ideia de serem circuncidados. Anatolian slaves had to work on holy days. Os escravos anatólios precisavam trabalhar nos dias sagrados. Poor congregants could ill afford to buy a Hanukkah candelabra. E os membros mais pobres, mais humildes, eles mal podiam, eles não tinham condições de comprar um candelabro para o Hanukkah, por exemplo. As you can imagine, this created significant controversy and tension. Como você pode imaginar, essa situação criou um mal-estar e uma tensão significativa. It essentially split the Galatian church along cultural and racial lines. Basicamente, isso dividiu a igreja da Galácia em linhas culturais e raciais. Those who adopted Jewish customs were the in group. Aqueles que adotavam os costumes judaicos eram considerados os incluídos. They began to marginalize and look down on those who didn't. E eles começaram a marginalizar e menosprezar aqueles que não agiam como eles. Thinking that they weren't holy enough to be Christians. Eles achavam que aquelas pessoas não faziam o que precisava para serem cristãs. Paul wrote the book of Galatians to put a stop to this false teaching. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para colocar um fim nesse falso ensino. The overarching question he addresses in this letter, a questão principal, maior que ele aborda nessa carta, is who can become a child of God and on what basis? É quem pode se tornar filho de Deus e baseado em quê? He emphasizes that we are justified. Ele enfatiza que nós somos justificados, made right with God, ou seja, feitos justos diante de Deus, transplanted into the family forest, trazidos, enxertados para dentro da família, da floresta de Deus, faith in Jesus Christ. Por meio da fé em Cristo Jesus. Faith in Christ is the only requirement. A fé em Cristo, então, é o único requisito. As Nana reads, enquanto a Naná faz a leitura, keep in mind that Paul is addressing the question of who can join the family of God and how. Tenha em mente que Paulo está abordando ou tentando responder essa pergunta: quem pode fazer parte da família de Deus e baseado em quê? Então, o texto de Gálatas 3, 26 a 29 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Through faith in Christ Jesus, you are all sons of God. Por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. I'm not sure if the Portuguese language quite captures the idea. Eu não tenho certeza se o texto em português ele captura a ideia exata. The Greek literally means male children. Porque no grego, literalmente, aqui está falando de filhos homens, filhos. But Paul is not making a statement about anatomy and gender. Mas o que Paulo está enfatizando aqui não é algo relacionado à anatomia ou a gênero. He's alluding to Jewish inheritance law. O que ele está fazendo é uma alusão à lei judaica de herança, which passes down a father's wealth down his bloodline through his sons. Em que a riqueza de um pai era passada pela sua linhagem sanguínea para os filhos homens. The firstborn son, o filho primogênito, the next family patriarch, se tornaria o próximo patriarca da família, received a double portion of the family estate. E ele recebia inclusive uma porção dobrada da herança do seu pai. Other sons shared the remainder of the inheritance. Os outros filhos homens, eles dividiam o que tinha sobrado da herança. Normally, daughters were not given an inheritance. Normalmente, as filhas não recebiam herança nenhuma. Because it was vital to keep ancestral land within the family and tribe. Porque era vital que fosse mantido a herança e a riqueza dentro da própria família. Nor did slaves typically inherit property. Os escravos, eles também não poderiam herdar nenhuma propriedade. As they were not considered full legal heirs.
porque eles não eram considerados herdeiros legítimos. But here, Paul insists that through faith, Mas aqui Paulo está insistindo que através da fé, all share the same standing in God's family. todos compartilham da mesma posição na família de Deus. All are sons, male heirs in Christ Jesus. Todos são filhos, herdeiros masculinos em Cristo Jesus. All share the same position and rights of inheritance. Todos então dividem ou têm direito à mesma posição e direito de herança. Paul repeats this claim in Galatians 4, 6 and 7. Paulo repete essa afirmação em Gálatas 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. In Christ, everyone has the same spiritual standing. Em Cristo, todos nós temos a mesma posição espiritual. None are higher, Ninguém é mais alto, none lower, ninguém é mais baixo, none richer, ninguém é mais rico, none poorer, ninguém é mais pobre, none better, ninguém é melhor, none worse, ninguém pior, none with more, ninguém tem mais, none with less. ninguém tem menos. We are all sons of God through Christ Jesus. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. To the early church, this was a shocking statement. Para a igreja primitiva, essa declaração era chocante. If Paul were writing to the church in Brazil today, Se Paulo estivesse escrevendo para a igreja no Brasil hoje, he may have said, there is neither male nor female, talvez ele pudesse ter dito: não há homem nem mulher, neither immigrant nor indigenous, nem imigrante nem indígena, neither white collar nor blue, nem executivo nem operário, neither tycoon nor beneficiary, nem um empresário nem um beneficiário de qualquer assistência social, neither upscale nor slum, nem alguém que mora na zona nobre nem alguém que mora na periferia, neither Portuguese nor Spanish, nem português nem espanhol, neither canaries nor white and blue. nem torcer para o Brasil e nem para a Argentina. In Christ, there is no division. Em Cristo não existe divisão. So does that mean you should stop cheering for the yellow team? Então isso significa que você tem que guardar sua camisa do Brasil e não torcer mais pelo Brasil? Does being in Christ mean that all distinctions end? Será que estar em Cristo realmente significa que toda e qualquer distinção precisa acabar? In the 1980s, feminist theologians proposed that Paul's statement, Na década de 80, algumas teólogas feministas propuseram que essa declaração de Paulo, neither male nor female, nem homem nem mulher, was the Magna Carta Libertatum, era a Carta Magna da Liberdade. the Charter of Freedom for Christian women, Uma carta que assegurava a liberdade para as mulheres the cristãs. gospel pronouncement that male-female role distinctions should end. Um anúncio do evangelho de que finalmente distinções de papéis entre homens e mulheres deveriam acabar. They argued that Paul was saying there ought to be equality between men and women in the church and home. Eles argumentavam que Paulo aqui estava defendendo que deveria existir igualdade total entre homens e mulheres, tanto na igreja quanto no lar. No role distinctions should exist. Dizia então que nenhuma distinção de papel deveria existir. Nowadays, some theologians take that even further. E hoje a gente tem visto alguns teólogos levando isso ainda mais longe. They say that this is the gospel pronouncement that the male-female binary should end. Eles afirmam que essa é uma declaração, nem homem nem mulher, eles equivalem isso a um anúncio do evangelho de que a classificação binária de gênero deveria acabar. That we should welcome transgenderism and gender fluidity. E que a gente deveria, então, acolher a ideia do transgenerismo e da fluidez de gênero. And we should embrace free and diverse expressions of sexuality. E abraçar a liberdade e a diversidade de expressão da sexualidade. We all know Nós todos sabemos that reporters can clip one phrase out of a politician's speech que os jornalistas eles podem muito bem pensar uma pequena frase que alguém falou and take it out of e context. tirar totalmente do contexto. In Galatians 3:28, Em Gálatas 3:28, Paul is discussing the topic of salvation, o que Paulo está tratando é o tema da salvação, not social roles. não papéis sociais. He emphasizes that the standard categories that often divide people Ele enfatiza que essas categorias padrão que a gente frequentemente usa para dividir pessoas, race, social status, gender, raça, estado social, gênero,
do not apply to those who are in Christ. Essas coisas não se aplicam àqueles que estão em Cristo. It's not that such distinctions cease to exist. Não é que essas distinções elas deixam de existir. His point is that these distinctions have no bearing on whether you can become a Christian. O ponto é que essas distinções ela não exercem nenhuma influência sobre quem pode ou não se tornar um cristão. Nor are they basis for superiority or inferiority within the community of believers. Muito menos essas distinções vão servir como base para justificar uma superioridade ou inferioridade dentro da comunidade dos cristãos. But does that mean that this has no implication for male-female relationships? Mas será então que isso quer dizer que Gálatas 3:28 não tem nenhuma implicação para relacionamento entre homens e mulheres? It seems to me that there are two common errors in applying this passage. Parece para mim que existem dois erros muito comuns quando as pessoas abordam essa passagem. There are two ditches we need to avoid. Dois extremos, duas pontas que a gente precisa evitar. On the left, we are mistaken if we think Galatians 3:28 abolishes some or all distinctions between men and women. Por um lado, então, a gente está equivocado se a gente pensar que Gálatas 3:28 abole ou elimina completamente as distinções bíblicas entre homens e mulheres. As feminist and liberal theologians are prone to do. E isso é o que algumas teólogas feministas e liberais têm sido mais inclinadas a fazer ou pensar. On the right, we're mistaken if we think it has no implications for the relationship between men and women. E no outro extremo, nós também estamos equivocados se pensar que Gálatas 3:28 não tem nenhuma implicação no relacionamento entre homens e mulheres. This is the error that some conservative evangelical theologians make. E esse é o erro que alguns teólogos evangélicos conservadores têm cometido. When I become a child of God through faith in Jesus, quando eu me torno filha de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, it fundamentally transforms the nature of my other relationships. Isso de forma muito essencial transforma a natureza de todos os meus outros relacionamentos. Voltaremos amanhã para a segunda parte da mensagem que Mary compartilhou na Conferência Fiel Mulheres, onde ela falou para 3.000 mulheres de todo o Brasil. Se quiser assistir a todas as palestras da Mary em formato de vídeo, acesse nosso site em www.avivanossoscorações.com ou acesse nosso canal no YouTube e procure a lista de produção Mary Cassie no Brasil, onde encontrará uma série inteira da Mary falando em vários eventos. Você também poderá acessar nosso site e encontrar os links para essas listas de reprodução na transcrição do podcast de hoje. Aguardamos você amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.